Louvado seja o nome de Deus pelo privilégio, pela alegria de poder estar aqui com cada um de vocês. Abra sua Bíblia. Tema, breve tema. Na verdade, como é difícil falar pouco da palavra de Deus. A minha briga aqui no espaço é essa. O poder do sangue de Jesus. Tudo a ver com o que nós iremos testemunhar logo depois. Mateus 26, verso 28. Por uma questão de tempo, para facilitar também, o texto está na tela, você pode abrir. Não se conforme somente ler. Mas nós iremos começar assim. Porque isto é o meu sangue, Jesus falando, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Como podemos ter paz com Deus? Como podemos agradar a Deus? O que daríamos a Deus para que Ele se agradasse, para que Ele venha se agradar de nós? Você já tentou dar um presente a Deus, a fim de que Ele se alegrasse com a sua oferta? A Bíblia fala de dois irmãos que fizeram isso. Se aproximaram de Deus com a sua oferta, tentando de alguma forma agradá-lo, porém ambos com ofertas diferentes. Cada um com um tipo de oferta. E a Bíblia conta que Deus se agradou da oferta de Abel. Aliás, se agradou muito, mas rejeitou a oferta de Caim. Por que Abel conseguiu agradar a Deus e Caim não? E ele não pôde. Um judeu comentou sobre essa narrativa e disse que era natural que eles dessem a oferta segundo a sua profissão. Já que um era pastor de ovelhas, deveria levar um sacrifício. Já que o outro era agricultor, deveria levar o melhor que a terra pudesse, ou dar o seu melhor, como alguns dizem. Cada qual tentou agradar a Deus no seu melhor. Parece até lógico isso. Mas lembre-se, o evangelho muitas vezes contraria a lógica. Não alimente essa ideia no seu coração. Existe uma verdade nessas palavras. Parece lógico, mas o evangelho contraria a lógica. Repito, essa ideia de que o importante Deus sabe é o que está no coração. De fato Deus sabe, mas Ele quer o que Ele pediu. Não é o que o seu coração quer dar. Deus, Ele pede algo de nós, e nós devemos dar aquilo que Ele pede. Seja qual for a orientação que houver em sua palavra. É verdade que talvez esse judeu não entendia bem o plano de Deus, o plano da salvação, que foi dado no princípio, que se estende até cada um de nós hoje. Por que Abel levou um animal para ser sacrificado? Ele edificou um altar, derramou seu sangue de um cordeirinho sem defeito. Por que ele fez isso? Porque ele teve que matar um animal inocente. Abel não fez isso por crueldade, não fez isso por prazer de ver o animal morrer, não fez por mera curiosidade para saber o que significava a morte. Abel tinha sido instruído por Deus para que os seus pecados fossem remidos, perdoados. A Bíblia diz que ele deveria imolar um animal. Quando Abel derramou o sangue desse animal, ele estava exercendo fé no futuro Messias que viria, né? Como diz a Bíblia, que haveria derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E desse modo, conseguiria assim o perdão dos nossos pecados. O cordeiro simbolizava Cristo, que viria um dia a esse mundo, como diz João Batista, quando vê Jesus, ele diz, quando diz o evangelista João narrando, né? Vê a Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquilo que era tipificado se torna agora uma realidade. João, agora o evangelista, né? Ele, em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, ele diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro que foi tipificado lá quando Abel imolou, que simbolizava Cristo. Esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E várias vezes a Bíblia fala, principalmente no livro do Apocalipse, sobre o sangue do Cordeiro. Chega a dizer que bem-aventurado que tem aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro.
por que essa necessidade de sangue? Estará sobre a mesa logo mais suco da uva não fermentado, simbolizando o sangue de Cristo. Agora, por que essa necessidade de sangue? Por que Jesus teve que derramar o seu sangue? Qual a necessidade de sangue? Por que foi necessário o sangue para se conseguir o perdão dos pecados? Não haveria um outro meio mais fácil? Alguém pode perguntar. Não poderia Deus ter evitado essa tragédia contra o seu próprio filho? Há certas pessoas que julgam essa doutrina até certo ponto repugnante. Nos púlpitos, nas igrejas, já não se ouve mais pregações sobre o sangue de Jesus, porque alguns não gostam. Falar de sacrifício, de sangue, tem se tornado algo repugnante para alguns. E por serem muitas vezes demais repugnantes, repulsivos, a ideia do sangue derramado está se tornando até antiquada, de modo que está fora de moda. Está cada vez menos popular falar do sangue e do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. No Calvário, mas eu quero dar uma boa notícia. Essa doutrina ainda permanece na Bíblia e por isso devemos pregá-la. Fomos informados há anos atrás que uma igreja, inclusive, tirou do seu tipo inário, né? Todos os hinos que falavam sobre o sangue de Jesus. Porque as pessoas já não gostavam de ouvir falar do sangue de Jesus. Tantas letras bonitas, né? Mas a verdade é que, de acordo com as Escrituras Sagradas, não há outro caminho para subir ao céu, nem outro meio de redenção. Não há outra porta senão o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Qual a necessidade desse sangue? A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que significa essas palavras? Essas palavras mostram que o pecado ele é uma realidade, não é uma brincadeira. A gente brinca com o pecado, mas o pecado e o seu originador, ele não brinca. O pecado gera o quê? Morte. E a todos os momentos, a Bíblia diz que o diabo está como um leão, rugindo. Ele quer devorar, ele quer matar, ele quer ceifar a sua vida. E ele quer fazer isso principalmente nos momentos que você está mais distante de Deus também, para que você não tenha a oportunidade de se arrepender e de ser salvo. Queridos, o apóstolo Paulo disse também, e fica claro na Bíblia, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. O pecado existe em nosso mundo e todos participam dele. Assim como entrou por um só homem, diz Romanos 5, verso 12, o pecado e assim a morte também passou a todos, porque todos pecaram, diz Romanos capítulo 5, verso 12. Então o pecado existe no nosso mundo, todos participam dele, mas a Bíblia diz que o pecado ele tem um salário, como lemos em Romanos 6, verso 23. O pecado tem um salário. O pecado tem uma exigência, o pecado tem uma dívida, o pecado exige um preço, um pagamento. E o que é a morte? A morte é justamente o derramamento de sangue. A Bíblia diz que no sangue há vida. E quando se derrama o sangue, é onde acontece a morte. Nós deveríamos pagar pelo nosso pecado com o nosso sangue. Com o sangue que circula nas minhas veias, suas veias, artérias. É assim que deveríamos pagar. Por isso é que o livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Como é que diz a Bíblia? E sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Por consequência, não há salvação. Mas a quem devemos pagar essa dívida? Há uma dívida. A quem devemos pagar? A quem devemos dar satisfação? Alguns dizem que nós devemos pagar essa dívida ao diabo, porque depois do pecado, passamos a ser propriedade do diabo. Seria isso verdade? O que diz a Bíblia? Lemos agora há pouco que o salário do pecado é a morte. Agora vamos desdobrar, né? O que é pecado? A Bíblia diz que o pecado, eu acabei não colocando 1 João 3, verso 4, aquele que comete pecado, iniquidade também comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, e da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei. O pecado não é simplesmente a quebra de uma regra.
O pecado, ele, na verdade, é a quebra de um relacionamento com Deus, que é o autor da lei. De modo, amigos, que essa lei revela o caráter do nosso Deus. A sua santa lei, porque ele é santo. A justa lei, porque ele é justo. A boa lei, porque ele é bom. Assim que a Bíblia apresenta a lei de Deus. E a nossa dívida, então, passamos a entender que ela é uma dívida com quem? Com o próprio Deus. Nós ofendemos a Deus quando pecamos. E o pecado é uma ofensa a Deus. E um desprezo ao que Ele nos ordenou fazermos ou guardarmos, que são os seus mandamentos. Então, nossa dívida era paga, ela deve ser paga com Deus e devemos dar satisfação para Ele. Veja o que diz Romanos capítulo 1, verso 18. Coloquei na linguagem de hoje. Mas como seria paga a dívida que nós contraímos para com Deus? Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas. Então, Deus está irado. A Bíblia diz que Deus se ira. Entretanto, o que aconteceu? Jesus Cristo foi lá na cruz e pagou a nossa dívida. Interessante. A Bíblia fala que ele se fez maldição. Ele tomou a maldição. Ele foi pendurado no madeiro. A Bíblia no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 22, verso 21 a 21, verso 22, diz que maldito aquele que é pendurado sobre o madeiro. Era uma desonra para os judeus ter seu corpo pendurado no madeiro. Pior tipo de abominação que podia acontecer com alguém que morre. E a Bíblia diz que quando Jesus sobe no madeiro, na cruz, ele se faz maldição. Ele toma o meu e o seu pecado, a minha e a sua ofensa, a nossa desobediência. E lá na cruz, ele pagou a nossa dívida, derramando o seu precioso sangue. Morrendo na cruz, o Cordeiro supriu a necessidade, satisfez as exigências da lei e pagou o nosso débito. Agora, a quem ele pagou esse preço? Porventura ele pagou para o diabo, como perguntei no início. A quem Jesus pagou a redenção do ser humano? O salmista nos dá uma pista. Salmo 49, versos 7 e 9. Recomendo essa versão. Nova Almeida atualizada. Atualmente, a Igreja Adventista dá de presente é Almeida Revista Atualizada. Essa é a Nova Almeida Atualizada. Está muito boa a versão. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Veja, o salmista nos dá, pois a redenção da alma deles é caríssima. Você não tem dinheiro para pagar o preço do pecado. Você não tem bondade, mérito em você mesmo para pagar o preço de ninguém, porque é caríssimo. A Bíblia diz, ninguém pode remir, ninguém pode pagar a ele pelo seu resgate. Ninguém pode. Somente Jesus Cristo, que pagou o preço a Deus e satisfez a sua justiça. Uma dívida paga, queridos, uma dívida que não pode ser cobrada outra vez. Louvado seja o nome de Deus por isso. Cristo derramou seu sangue, nós somos livres em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão cobertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O clamor do sangue. Mas esse sangue está clamando, você lembra na história de Abel? Deus aparece a Caim e diz, o sangue do teu irmão clama por mim. O sangue de Cristo está clamando. Qual é o seu clamor? O que o sangue de Jesus nos fala? Em Hebreus capítulo 12, verso 24, diz, a Jesus, mediador da nova aliança, que é o seu sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Esse sangue fala. E o sangue de Abel clamava, esse sangue clama muito mais ainda do que o sangue de Abel. No sentido de que ele está falando sobre o quê? O sangue de Jesus nos fala sobre o quê? E eu quero destacar o primeiro ponto. O sangue nos fala da imutabilidade da lei de Deus. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que se opõem hoje à lei de Deus e dizem, não precisamos guardar a lei de Deus. Estamos em Cristo. Jesus cumpriu na cruz do Calvário, seria isso verdade? De fato, Jesus cumpriu, ele obedeceu. Ele ensinou como deveríamos guardar a lei. Mas em nenhum momento Jesus disse, olha, não guarda a lei. Seria contraditório ter dado a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados, quando a Bíblia diz que os nossos pecados
crucificaram Jesus, o motivo pelo qual Jesus sofreu tudo que sofreu, o motivo pelo qual derramou seu sangue na cruz do Calvário foram os nossos pecados. Como agora Jesus diria, não precisa guardar a lei se o pecado é a transgressão da lei de Deus? É algo realmente que não bate com a interpretação que a Bíblia dá sobre esse assunto. Aliás, o próprio Jesus diz: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. No mundo evangélico, pentecostal, religiosos dizem que cumprir significa acabar. Só que a palavra no grego, a palavra plerô, significa transbordar. Na tradução mais atual que tem, você vai encontrar assim, veio dar o verdadeiro sentido. Ou seja, as pessoas estavam guardando, por exemplo, o sábado de um jeito que não era para guardar. Jesus vem e repreende e diz, não é assim que se guarda o sábado, é assim. As pessoas estavam guardando os mandamentos de forma errada. Jesus vem e mostra de fato como deveria ser guardado. Ou seja, ele cumpre, é o plerô, ele transborda o verdadeiro significado. De modo, amigo, que ele diz assim, não é nem para pensar. Não é nem para pensar que eu vim acabar. Imagina pregar isso. É o cúmulo do absurdo. Não penseis que eu vim acabar com a lei dos profetas. Não vim acabar, vim para acabar. Não faria sentido traduzir dessa forma ou ir contrariando tudo que a Bíblia diz. Jesus não veio ao mundo com o propósito de desfazer a lei de Deus. Pelo contrário, olha o que ele disse. Se vocês guardarem os meus mandamentos, João 15, verso 10, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Quem ensina? Eu sempre falo que o exemplo de Jesus tem força de mandamento. O exemplo de Deus tem força de mandamento. Deus descansa no sábado, no 7º dia. Deus se cansa? Não. Por que ele descansa? Porque o exemplo de Deus tem força de mandamento. Jesus se batiza. Jesus tinha pecado? Tinha pecado? E o batiza para perdão dos pecados. O exemplo de Deus, Jesus, ele tem força de mandamento. De modo que ele diz, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. O exemplo de Jesus tem força de mandamento. Há uma segunda coisa que o sangue nos fala. O sangue nos fala do amor de Deus. De fato, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quando falta palavras para a gente descrever algo? Amou o mundo de tal maneira. Sabe, palavras são insuficientes para descrever o amor desse Deus. O sangue vertido na cruz, queridos, não foi um sangue de um ser humano. Não foi um sangue de um anjo. Não foi um sangue de uma criatura. Foi do próprio Deus, o homem Deus, derramou ali a sua vida por nós pecadores. Que maravilha, que amor. Quão profundo é este amor. Não podemos compreender. A Bíblia diz que ele é insondável. O apóstolo Paulo diz, ele diz, quem é capaz de entender os caminhos do Senhor, a mente do Senhor? Ele termina dizendo assim, que para ele, é Romanos 11, verso 33, por ele, para ele seja a glória, pois eternamente. Amém. Sabe, que amor, não podemos compreender, não podemos medir esse amor, não tem como mensurar. O que mais poderia fazer? Seu amor é eterno, jamais teria fim, diz a Bíblia, terá fim. Mas ele quer que o amemos também, ele quer que você o ame. Que demonstração linda da Marília, uma demonstração que nós, na sua maioria, tomamos. Mas, sabe, ao deixar tudo e dizer, Senhor, eu também te amo. E o batismo é essa declaração de amor pública às pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, mas eu não me batizei ainda. Eu tenho relutado, amigo e amiga. Entregue tua vida a Cristo. Seja batizado. Pare de adiar. Você está aí ouvindo, quem sabe pela internet. Está aí em casa, não tem vindo nem na igreja. Diz assim, poxa, mas eu não quero ser batizado. Depois. Essa é a maior demonstração de amor que nós podemos dar ao nosso Deus. A Bíblia diz que esse sangue ele tem poder. Eu gosto daquele hino. Há poder, sim. O sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro vertido no Calvário tem poder. Sabe qual é o seu poder?
Quero rapidamente mostrar. O sangue de Cristo, ele nos resgata. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, diz 1 Pedro capítulo 1, versos 8 e 19. Como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Mas pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, sem defeito e sem mácula. Nós somos o quê? Resgatados. A Bíblia diz que não existe outro meio. Pastor, eu estou tentando, quando a gente diz assim, não, Senhor, eu ainda não tomo minha decisão, eu ainda não entrego a Ti, eu ainda não quero, me entregar, você está falando assim, deixa que eu me resgato, deixa que eu tomo conta da minha vida. Pelo contrário, a Marília está dizendo publicamente, e a partir de hoje, e sempre em sua vida, não é a Marília que manda. Como o Harry falou, mantenha os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Ele é seu Salvador, mas Ele é o seu Senhor. Não devemos confundir. Salvar todo mundo quer, sempre falo. Mas não esqueça, Jesus é Senhor também e deve ser das nossas vidas. Queridos, o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos resgata. O sangue de Jesus nos aproxima. Efésios 2, verso 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo Jesus, amém? Ei, você estava longe, o sangue lhe trouxe para perto, o sangue de Jesus, que maravilha. O sangue de Jesus também nos purifica. Olha o que diz 1 João 1, verso 7. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ei, vou abrir um parênteses. Como é que você diz que é de Jesus? Como é que você diz que anda na luz? E aqui dentro, não digo nem lá fora, aqui dentro anda intrigado com os irmãos. Olha que sim, é uma condição. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos o quê? Comunhão uns com os outros. Abre mão do teu orgulho, do teu egoísmo, da maldade que há no teu coração, que há no meu coração, nos nossos corações. Eu falei na semana passada, busca a pessoa. E alguns são tão orgulhosos que num momento como esse decidem não participar da Santa Ceia por não ter a coragem de pedir perdão uns aos outros. Eu te falo em nome de Jesus, talvez seja a sua última Santa Ceia. E você vai deixar passar a oportunidade de se reconciliar com Deus por causa do teu orgulho? Fala com a pessoa que está do seu lado. Fala com a pessoa que você precisa conversar. Não precisa ser na frente de todo mundo, não. Você pode chegar no Lava Pés, dar um abraço, falar, me perdoa pelas palavras que eu te falei, pela forma como eu tenho te tratado. Porque se estamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o que diz a Bíblia? Olha a condição. Se ando na luz, se mantenho comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Todo pecado. Não importa qual seja, a Bíblia diz que Ele nos perdoa. A chave desse versículo está nessa palavra aqui, ó. Todo o pecado. Não há ninguém que tenha cometido uma falta que Deus não possa, nessa manhã, perdoar e curar. Aliás, aproveito a oportunidade, se eu não tenho consciência disso, mas se ofendi ou machuquei alguém, não hesite em chegar e falar, olha pastor, um abraço resolve. O sangue de Jesus. Aliás, você não consegue justificar você mesmo. Não tente fazer isso. Por isso que eu digo, coloque Jesus em sua vida, entregue sua vida, seja batizado, porque você não consegue. Olha o que diz Jeremias capítulo 2, verso 22. Você pode ajuntar toda a água sanitária e todo o sabão que quiser. Está na Bíblia Viva, né? É uma versão bem atual também. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Sabe o que Deus está falando? Você não tem poder de purificar os seus pecados. Você não tem poder em você mesmo para ser justificado. A mancha que existe no pecado, na minha e na sua vida, nós não podemos tirar. Você não pode tirar. Eu não posso tirar. É insuficiente. Você pode juntar toda a água sanitária desse planeta, todo o sabão que quiser, mas não é suficiente. Ele estará sempre diante dos meus olhos. Nosso pecado, diz o Senhor.
Por fim, o sangue de Jesus nos justifica. Romanos 5, verso 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos justificados pelo poder do sangue de Jesus, o Cordeiro. Certa vez uma menina entrou em casa e surpreendeu sua mãe com a seguinte afirmação: eu descobri uma coisa que é impossível para Deus. A Bíblia diz que nada é impossível para o nosso Deus. Hoje estou sem água. A mãe, é para acabar rápido. A mãe respondeu: filha, tudo é possível para Deus. Deus pode tudo. Não, mamãe. Há uma coisa que Deus ele não pode. O que é? Perguntou a mãe preocupada. Deus não pode ver os meus pecados através do sangue de Jesus. Aí está uma grande verdade. O sangue do Cordeiro nos justifica. Deus não nos olha como antigos pecadores, não. Mas Ele agora olha como seus filhos, como que nunca pecaram. Sabe qual é o nome disso? Graça. Justificação. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós poderemos ter essa experiência de por um segundo, somos purificados totalmente dos nossos pecados. Logo depois, infelizmente, cometemos, somos pecadores, mas Jesus olha para a gente agora não como pecadores, mas como pecadores arrependidos e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que preciso fazer? Preciso aceitar esse sangue. Preciso aceitar. Se esse sangue tem todo esse poder, como posso tomar esse poder para a minha vida? O poder do sangue. Poxa, obrigado. O poder do sangue do Cordeiro. Há alguma coisa que você tem de fazer? Sim, há uma coisa que você precisa fazer. Você tem que aceitar pela fé o sangue derramado de Jesus como sacrifício em seu favor. Isso Jesus não pode fazer por você. Deus é tão bom, Ele é amor. Eu sempre digo, só há amor onde há liberdade. E para que haja liberdade você precisa escolher. A Bíblia diz que Ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Por isso, talvez ainda não voltou, diz a sua palavra. Você tem que aceitar pela fé o sangue derramado de Jesus como sacrifício feito em seu favor. Queridos, nós devemos confiar na palavra de Deus. Em tudo. Ei, se Deus pede, faça. Você vai ser feliz. Se Deus diz não faça. Se Deus diz lembra-te. Se Deus diz trazei, traga. Não faça a sua vontade. Faça a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Você crê que Deus existe? Diga amém. Você crê que Ele tem uma recompensa para aqueles que buscam? Diga amém. Então tenha fé nesse Deus. Entregue-se sem reserva. Sem nenhuma reserva, sem reservas. Sabe? Entregue sua vida. Sabe? Tome a decisão de demonstrar isso publicamente através do batismo. Faça uma reconciliação com Deus ao participar da Santa Ceia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abel, pela fé em Cristo, ele ofereceu a Deus, diz a Bíblia, olha o que diz Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas. Um sacrifício excelente, uma entrega total. Caim não confiava totalmente em Deus. Um pouco dos méritos do sangue daquele cordeiro simbolizava Cristo. O poder do sangue, querido, só pode ser experimentado na vida daqueles que põem a fé em Jesus Cristo e em seus méritos. Se porém crermos
aceitando o sacrifício, o sangue derramado em nosso favor, a Bíblia diz que estaremos livres. O perdão e a justificação serão lançados em nossa conta, pois a dívida já foi paga e foi paga na cruz do Calvário. Agora só depende de nossa aceitação. Se eu houvesse sido o único pecador, se eu fosse o único a ter pecado, Jesus teria vindo à cruz do Calvário para derramar o seu sangue somente por mim. Se você fosse o único pecador desse universo, Jesus teria ido até a cruz para morrer por você, por mim. Deus maravilhoso. Se houvesse sido o único pecador, a única pessoa perdida, Jesus também teria morrido na cruz como cordeiro, somente por você. Quão ingratos seríamos nessa manhã se disséssemos: eu vou tentar a salvação de outra maneira, como fez Caim. Esse é o plano de Deus, mas eu tenho o meu plano. Quão ingratos seríamos e seremos. Portanto, não deixemos esse assunto para depois. Aceitemos agora o sangue do Filho de Deus, pois não há outro meio de salvação. Aceitemos o seu sangue e animemos a nossa vida a ter fé, nossa alma a ter fé em seus méritos. E assim, como diz a nossa série, possamos estar em paz com Deus. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Nosso bom Pai, louvado, Senhor, seja o teu nome pelo privilégio que temos de ter a nosso favor, Senhor, o teu sangue derramado, Senhor, da cruz do Calvário. Que alegria, Senhor. Poder saber que esse sangue tem poder de nos purificar. Esse sangue nos faz estarmos em paz com o nosso Deus. Louvamos, Senhor, o teu nome por isso. Nós iremos agora participar de uma cerimônia muito especial. O Senhor disse que até o dia da tua volta nós deveríamos anunciar ela através dessa cerimônia tão linda que é a Santa Ceia. Nós iremos começar lavando os pés um dos outros, a cerimônia da humildade. Coloca, Deus, a humildade em nosso coração. O pecado enche o nosso coração de orgulho, mas a tua palavra diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo o próprio Deus, tomou a forma de servo, se humilhou e foi obediente à morte, e o pior tipo de morte que o ser humano pode ter recebido, Senhor. Ajuda-nos a encher nosso coração, Senhor, de sentimento de humilhação, de abnegação, de vontade, Senhor, de não fazer a nossa vontade, mas a tua vontade. Tira, Deus, o orgulho de nosso coração. E ao participarmos do lava-pés, assim como os discípulos antes do lava-pés brigavam entre si para saber quem seria o maior, e depois do lava-pés eles entenderam que na verdade o maior é o que serve. O primeiro, na verdade, não é o que chega primeiro, é o último. O maior é o que serve. Ajuda-nos a entender isso ao participar dessa cerimônia. Em espírito de oração nós iremos sair. E que o Senhor abençoe essa cerimônia especial. Todos que não participar, nós oramos em nome de Jesus. Amém.